Olá, vamos para a nossa próxima aula de doenças entéricas na maternidade. Vamos falar de rotavirose, uma doença extremamente importante na produção animal, afeta aí várias espécies animais e na espécie suína ela tem uma particularidade de afetar tanto os leitões em fase de maternidade como leitões em fase de creche. Quando se trata de granjas novas, essa doença causa um impacto muito grande, com alta mortalidade e desempenho zootécnico também prejudicado. Bom, o rotavírus é um dos principais agentes causadores de diarreia em leitões, não só em leitões, mas também em humanos e em outros animais de produção. É um vírus RNA, sem envelope, da família Helviridae e gênero rotavírus. Os grupos A, B e C são os que mais afetam suínos, né? E é um vírus que tem uma particularidade de sobreviver bastante no ambiente por longos períodos e são transmitidos pela via oral-fecal. Então isso facilita bastante a disseminação. E quando as instalações estão bastante contaminadas, ocorre que de um lote para o outro ainda há sobrevivência do rotavírus no ambiente. Na epidemiologia, a gente destaca aqui o fato de que o rotavírus causa enterite e atrofia das vilosidades. Então, recordando, quando a gente falou de colibacilose neonatal, a gente falou que a Escherichia coli não causa destruição de velocidade, ela causa uma diarreia por hipersecreção, já que na rotavirose é uma diarreia que causa atrofia de vilosidades. Também vamos ver essa mesma situação lá na coccidiose. Por quê? Tanto o cistoisóspora como o rotavírus fazem o seu ciclo dentro das células, os enterócitos, e ao final do ciclo rompem as células para serem liberados para o lume intestinal, infectar novas células ou serem eliminados nas fezes e infectar um novo indivíduo. E isso vai acabar reduzindo o tamanho das velocidades. Então afeta, além de humanos, várias espécies animais. Acredita-se que ele esteja presente em todas as granjas de suínos, mas a manifestação nós não percebemos em todas as granjas, e ele tem grande variação antigênica. Então, isso faz com que a doença seja mais ou menos importante dependendo do rebanho que esteja infectado, né? Então, a gravidade da doença, isso aqui é muito importante, vai depender da idade do leitão. Então, leitão mais jovens, leitões aí na faixa de 5 dias são os que mais vão sofrer, da virulência da amostra, então tem grande variação antigênica, da imunidade materna. Então, se é um filho de primípara, a chance dele ter a doença é maior, porque as multíparas já tiveram contato com o vírus. Lembrando, é um vírus que sobrevive bastante no ambiente. Se isso, por um lado, é ruim, porque acaba permanecendo a doença no local, ele também tem um lado bom, porque acaba infectando as porcas e facilitando, então, essa proteção via colostro. Também varia conforme os fatores predisponentes. Né? Quem são os fatores predisponentes para diarreia? Umidade, frio, fome, corrente de ar, né? E das infecções concomitantes. Então, se pega um leitão que já tem uma coccidiose ou uma colibacilose, a rotavirose virá com mais força. É uma doença de morbidade alta e letalidade moderada. Então, principalmente em granjas novas, com muitas leitoas, né, na sala de maternidade, a gente observa aí um grande número de animais infectados e a letalidade é moderada, ou seja, daqueles leitões que se infectam, uma boa parte vai morrer principalmente por desidratação. Então, na patogenia, o vírus se replica nos enterócitos, né? Então ele utiliza a maquinaria da célula para fazer a sua replicação, rompe as células, principalmente das vilosidades do jejum no ilho, e provoca então essa atrofia de vilosidade e a síndrome má absorção. Os sinais clínicos que nós observamos, né? Então, os anticorpos maternos protegem por 3 a 5 semanas. Né?
Então, os filhos de primíparas desenvolvem a doença antes. A idade de maior predomínio da diarreia é de 2 a 8 semanas. Então, dificilmente nós vamos ver um leitão recém-nascido com diarreia, mas leitões aí de a partir de 5 a 7 dias já começam a manifestar a doença. O que eles apresentam? Anorexia, diarreia e vômitos ocasionais. Lembrando, o vômito não vai ser notado nas outras manifestações clínicas de maternidade, como coccidiose e colibacilose. A diarreia é aquosa, acrimosa, porque nós temos dois mecanismos atuando aí, tanto a má absorção como a hipersecreção. Tá? E os sinais regridem 4 a 6 dias pós-infecção. Muito interessante. Ela não responde à antibiótico terapia, assim como a coccidiose, porque não são bactérias, né? Mas a coccidiose, enquanto ela persiste por 15, 20 dias, a rotavirose ela tem uma regressão com o avançar da idade. Então, 4 a 6 dias, como acontece os surtos aí com rotavirose com crianças, com adultos e com outras espécies animais. Então, a morte ela vai acontecer por conta da desidratação. Então, aqui nós vemos 2 leitões, um aparentemente já está morto, né? Observe que a granja, quando nós temos a coccidiose numa granja, os leitões eles ficam com esse aspecto sujo, sabe? Por conta do tipo de diarreia e pela alta incidência dentro da leitegada, então eles ficam tudo amarelado, né? E aí você vê diarreia, vômito, às vezes você não sabe o que é um, o que é o outro, né? Alguns leitões ainda tentam mamar, mas eles ficam apáticos, né? E aqui são leitões em fase de creche, observe também sujos, né? Magros, pelagem eriçada, então estavam passando por um surto de rotavirose também em fase de creche. Com relação às lesões, então, macroscopicamente, o que nós vamos ver? Carcaça desidratada. E microscopicamente, atrofia das velocidades. Aqui a gente não consegue ver o agente causador dentro da célula, porque é um vírus, é muito pequeno, né? Teria que usar uma técnica para marcar esse vírus, como uma imunistoquímica, mas quando se trata de coccidiose, a gente consegue ver o cisto isóspora dentro da célula. A gente vai ver isso na próxima aula. Então, o diagnóstico, o histopatológico é sempre uma excelente ferramenta de diagnóstico, porque você consegue ver a lesão, né? Muito importante quando se trata de diarreias, de doenças que cursam com diarreia, muitas vezes o pessoal no campo ele se apoia principalmente em microbiologia e PCR, e aí você identifica o agente, mas muitas vezes o agente não está causando a doença. Então é importante fazer um histopatológico, o virológico também é possível, PCR, né, a partir do material genético que está presente naquelas fezes, principalmente se for um PCR quantitativo. A eletroforese em gel de policrilamida, a PEIJ é uma prova muito usada para a rotavirose. E o exame de anticorpos tem pouco valor diagnóstico. Por quê? Porque o vírus está presente no ambiente, o leitão vai acabar se infectando, desenvolvendo imunidade ativa. Se ele mamou numa mãe que tem proteção, então vai ter anticorpos. Então, a presença do anticorpo não quer dizer nada em relação à presença da doença. Aqui a necrópsia de um leitão com rotavírus, né, morreu com rotavírus, que a gente percebe a pele está esbranquiçada, é uma pele pálida e ela está suja, né, com essas fezes, a cor meio amarelo mostarda. O intestino com bastante muco e gás. A gente não, observe bem que na serosa a gente não observa hiperemia, não observa hemorragia, né, fibrina. Ou seja, a gente precisa do exame histopatológico para fechar essa conclusão, porque pelo macroscópico nós não temos lesões que possam nos orientar que se trata de uma rotavirose. Como prevenimos essa doença? Em primeiro lugar, evitar desmame menor que 21 dias. Por quê? Nós precisamos que o leitão seja desmamado com o melhor peso. Com desmame com 21 dias, normalmente o produtor consegue desmamar um leitão aí na faixa de
de 5, no máximo 6 quilos. É um leitão muito jovem, muito suscetível às doenças e pode inclusive desenvolver a rotavirose numa fase de creche. O ideal seria desmamar com 28 dias. Qual o problema de desmamar com essa idade? As porcas permanecem uma semana a mais nas instalações amamentando. Tem que consumir um volume grande de ração, porque os leitões já estão bastante pesados. E aí isso gera muito calor, né? E aí você tem que ter as porcas em instalações frescas. Se for inverno, beleza. Mas se for um verão aqui na região oeste do Paraná, aí o bicho pega. Então as porcas sofrem muito. Então tem que ser em instalações climatizadas, né? Então uma tendência na suinocultura, aqui a região oeste do Paraná, ela é uma das mais importantes, acho que é a segunda maior e está prestes a se tornar a primeira maior região produtora de suínos do Brasil, né? Essa região Palotina, Toledo, ou em torno de Toledo, né? E é uma região quente, então cada vez mais nós vemos novos projetos climatizados e projetos antigos sendo climatizados, para que as porcas consigam ter uma qualidade de vida e isso se reverte em produção e no caso aqui em produção de leite, porque a porca vai comer mais. Outra medida preventiva é a reposição contínua, ou seja, evitar de acumular porcas muito velhas com problemas dentro da granja para depois fazer uma reposição maciça, porque aí você tem muitas porcas suscetíveis, né, leitoas primíparas, produzindo leitões que serão também suscetíveis. A gente chama isso de uma subpopulação, né, com uma imunidade deficitária para um determinado patógeno. Então, as leitoas geram leitões que são uma subpopulação. No dia a dia, numa granja estabilizada, em torno de 20% das parições dentro da maternidade são de leitoas. Agora, isso já é bastante. Agora, imagine uma granja que deixe de fazer reposição e, de repente, vai trocar muitas porcas, esse percentual aumenta muito e a chance de eclodir uma doença importante como a rotavirose é muito grande. O manejo todos dentro, todos fora também é importante, ou seja, todo mundo entra no mesmo momento nas instalações, depois quando desmama sai todo mundo, aí tem a limpeza, desinfecção, vazio sanitário, isso contribui para a inativação dos agentes infecciosos. A vacinação é de pouco valor, por quê? Devido à grande variabilidade antigênica. Então, a gente não vê no dia a dia as granjas vacinando e quando surge o problema, aí tem que esperar passar, não tem o que fazer, é manter os leitões hidratados e não existe uma terapia para acelerar a cura. E é isso, pessoal. Com relação à rotavirose, era isso que eu precisava passar para vocês. Então, uma doença bastante importante, diferente de colibacilose e coccidiose, ela não tem um controle específico, né? Na coli tem a vacina, existem os antibióticos, na coccidiose existe o toltrazuril, que é um antiparasitário, e aqui na rotavirose a gente tem que torcer para que ela não apareça e fazer as práticas de manejo para evitar que essa doença se manifeste no rebanho. Até a próxima aula.